Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e agora estamos iniciando mais um ciclo, tá? Esse ciclo onde nós vamos aprender um pouco sobre vivendo a unidade da igreja. Ciclo passado, nós estudamos sobre a identidade da igreja, foi um tema que edificou muitas nossas vidas e a partir desse domingo nós vamos iniciar e vamos caminhar por essa estrada da unidade e entender o que precisamos melhorar na nossa igreja, na nossa vida. Interessante que nós vamos iniciar esse ciclo de ensino justamente num momento muito difícil, nunca visto antes na história, esse momento de isolamento social, onde a igreja está se reunindo nas casas e está proibido, a aglomeração de pessoas. E é interessante a gente pensar que Deus tem trabalhado através de toda essa situação e especificamente na nossa igreja a gente pode entender que para que a gente possa viver uma unidade saudável, a unidade que a gente entende e encontra na Bíblia, a gente precisa tratar muitas coisas no individual. Então, esse é o momento onde nós vamos falar sobre unidade. Nós queremos viver unidade, mas Deus quer trabalhar individualmente no coração, na vida de cada um de nós. Então, quando acabar esse isolamento social, tudo que nós aprendemos, tudo que foi trabalhado nas nossas vidas, que a gente consiga colocar em prática. E vamos iniciar esse ciclo fazendo uma introdução sobre o que é a unidade e nós vamos usar nesse momento a carta de Efésios, o livro de Efésios, uma carta aos irmãos da igreja de Éfeso, escrita por Paulo, que estava preso em Roma, foi escrita mais ou menos aí no ano 61 depois de Cristo. E a estrutura da carta de Efésios, ela está dividida em duas partes, onde a primeira, Paulo tem uma abordagem mais doutrinária sobre fé, sobre salvação, sobre a razão da igreja de ser. E a segunda parte, que começa a partir do capítulo 4, ele vai ter uma abordagem mais prática. Nessa segunda parte, Paulo faz uma série de exortações à igreja para que ela viva de acordo com o seu chamado, viva de forma digna do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, vamos começar esse estudo abrindo nossas Bíblias no livro de Efésios. Vamos ler a partir do capítulo 4, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 6. Já? Todo mundo abriu? Então vamos lá. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, uma coisa que é interessante a gente ressaltar é que a igreja de Efésios era uma igreja composta por irmãos gentios e irmãos judeus. Logo a gente pode ver que era uma igreja com pessoas diferentes, com pessoas com costumes, com uma cultura diferente. Então, logo a gente pode perceber que se tem pessoas diferentes, existem opiniões diferentes, logo pode existir briga, confusão, separação. E Paulo fala no versículo 3 assim, Irmãos, se esforcem com diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade de Cristo na igreja, ela precisa ser um esforço
precisa ser criada e precisa ter um esforço de cada um de nós. E a gente, através do Espírito Santo, precisa promover a paz. Uma coisa interessante é que a unidade ela é diferente de uniformidade. Deus não quer que a igreja seja formada por pessoas que se vistam de forma igual, que falem da forma igual, que tenham o sotaque, o timbre da voz, o tom da voz igual. Não é isso. Isso não significa unidade. A unidade significa pessoas diferentes, pessoas com temperamentos diferentes, que seguem o mesmo propósito, que seguem uma mesma visão, porque elas estão conectadas através de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que nos conecta uns aos outros, o que faz o irmão A ser irmão do B, que é irmão do C, não é a forma de se vestir, não é a forma de falar, não é o mesmo lugar que frequenta, mas sim é o que há por dentro de nós, que é a essência de Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, recebemos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós morremos para o mundo e vivemos para Deus, tivemos um novo nascimento. A gente passa a pertencer a uma nova família, a família de Cristo. E aí, isso sim nos traz unidade. Então, irmãos, não dá para ter unidade realmente com quem não experimentou um novo nascimento, com quem não teve uma experiência com Cristo, né? Porque olha aqui o que Paulo fala, que há um só Espírito. Então você é um com o seu irmão que tem o mesmo Espírito. E a Bíblia fala, né, que o Espírito testifica um com o outro, né? A gente consegue perceber aquela pessoa que realmente é de Jesus, que tem o Espírito Santo, que a gente também consegue ver pelos frutos, né? A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, a gente é um porque nós temos o mesmo Espírito, nós temos uma mesma esperança, nós temos uma mesma vocação, nós temos o mesmo Senhor, uma mesma fé, um mesmo batismo e nós temos o mesmo Deus. Então, como eu falei anteriormente, não é o local que a gente frequenta que faz a gente ser da mesma família, não é a roupa que a gente veste que faz a gente ser um só corpo, não é a forma de falar, né, que faz a gente pertencer a um corpo e ter unidade, mas é o que nós vivenciamos, é o que nós experimentamos em Cristo, que nos faz ser um só corpo. Então, isso que eu acabei de falar são os pontos principais da nossa fé. E por mais que tenha um irmão que não frequenta a mesma denominação nossa, mas ele tem esses mesmos pontos, ele tem o mesmo espírito, ele tem a mesma esperança, o mesmo Pai, esse irmão que não faz parte da nossa comunidade ali, que não está congregando na nossa igreja, ele é sim da nossa família, mas ele tem as suas diferenças e a gente precisa amar os nossos irmãos que são diferentes, né? Existem igrejas e denominações que têm costumes diferentes, umas que bate palma, outra não bate palma, uma tem teatro na igreja, outras não tem teatro. Existem algumas diferenças doutrinárias, como a igreja que acredita na eleição, outra não acredita, um acredita no milênio, outro não acredita no milênio, um irmão acredita que existe o dízimo, outro que não existe o dízimo. Existem muitas coisas que, na maioria das vezes, acaba sendo uma pedra de tropeço para os nossos irmãos que são novos na fé e engraçado que a gente fica brigando por coisas que não são fundamentais e a gente acaba atrapalhando o progresso do Evangelho. Então, o que é ponto fundamental que eu li aqui, que Paulo falou, né? O que nos faz um, isso sim, isso a gente não pode negociar. Mas as coisas que não são pontos fundamentais, como isso que eu acabei de falar, que às vezes são até erros de interpretação.
Isso não deve separar a igreja, isso não deve causar brigas. Às vezes a gente fica vendo irmãos de igrejas diferentes, com interpretação de alguns textos de forma diferente, brigando no Instagram, no Facebook, se denegrindo, e o mundo olha para isso e interpreta como, né? Cadê a unidade? Cadê o povo que é um em Cristo? Né? Esse povo que mais briga do que fala de Jesus ou faz o que é para fazer. Então, irmãos, é muito interessante isso que Paulo fala aqui. A gente precisa entender o que é realmente importante e dar valor para o que é realmente importante. E essas coisas secundárias a gente tem que relevar mesmo em prol do nosso irmão. A gente precisa suportar o nosso irmão. E aí o sentido da palavra suportar é mesmo aturar o nosso irmão na sua, até na sua infantilidade, na fé. Existem pessoas que são mais fortes em um aspecto, mais fracos em outro aspecto, né? Então isso faz parte da unidade, né? E a gente já pode entrar aí no versículo, voltando um pouquinho, no versículo 2, que Paulo fala assim, olha, irmãos, com toda humildade, mansidão, ou seja, com doçura, e com longanimidade, ou seja, com paciência, né? Suporte uns aos outros em amor. Então, para que haja uma unidade autêntica na igreja, não é fácil, né? A gente precisa ter humildade, porque existem pontos que a gente não quer retroceder. A gente pensa que nós estamos certos e os outros estão errados, mas muitas vezes em prol da paz, que fala no versículo 3, que a gente precisa promover, a gente precisa calar nossa boca e só ouvir, né? E a gente precisa ter mansidão, a gente precisa ter doçura para que os nossos encontros, para que a nossa convivência não seja amarga, a gente não lembre da igreja e já pense numa coisa pesada. Nossa, eu tenho que ir para a igreja, nossa, eu tenho que fazer discipulado, nossa, eu tenho que fazer isso, que fazer aquilo. É importante a doçura, é importante a mansidão para que a gente possa preservar o vínculo da paz, a unidade na igreja. E paciência, a gente precisa de paciência com os nossos irmãos, principalmente aqueles irmãos que estão iniciando na fé, aqueles irmãos que estão aprendendo ainda, né, do Evangelho de Cristo. A gente precisa ter paciência. Então essas três coisas aqui que Paulo fala no versículo 2 são pontos fundamentais para que a gente consiga manter a unidade na igreja. E a gente pode trazer uma reflexão. Nós estamos sendo humildes? Nós estamos tendo mansidão? Nós estamos exercendo a paciência? E uma coisa interessante, longanimidade e a mansidão são frutos do Espírito. O irmão que recebe o Espírito Santo, ele recebe uma capacitação do Espírito Santo para que a gente consiga ser e viver a Igreja de Cristo. Então, irmãos, vou fazer agora uma recapitulação rápida do que eu já falei, né? O que é unidade, nós falamos também o que nos faz ser um, né? Nós também falamos o que é fundamental na unidade e o que é secundário também. Nós falamos como promover a unidade de Cristo. Acabei de falar, né, de ter paciência, de ter doçura, de ter humildade. E outra coisa que eu vou falar agora é por que promover a unidade, né? Por que promover a unidade? Aí a gente vai ver isso daqui, voltando um pouco, no versículo 3, fala assim, vocês devem se esforçar com diligência por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Porque a gente precisa se esforçar diligentemente para preservar a unidade do espírito, para que a gente
possa ter paz, para que a gente possa ter paz na nossa comunidade de fé, para que a gente possa refletir a paz de Cristo, para que a gente possa ser espelho para as outras pessoas do que elas tanto buscam, né, que é a paz. E Hebreus 12, 14 fala assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, irmãos, a gente precisa de unidade para que nós possamos ter paz na nossa igreja, para que a nossa igreja não seja um campo de guerra, onde a gente chega lá e a gente já se sente mal por estar naquele local, porque a gente sabe que o irmão A pensa isso da gente, porque a gente sabe que o irmão B falou isso de mim, o irmão C é assim, o irmão E é daquele jeito. Então, é de suma importância a gente se esforçar com diligência para que nós tenhamos unidade, para que a gente possa viver e ter uma igreja onde possamos respirar e mostrar ao mundo que nós temos paz. Outro ponto fundamental sobre a unidade da igreja é que a igreja deve se manter unida com um propósito, né? Qual é o propósito da unidade da igreja? Paulo mesmo, mais à frente, se você for ver nesse mesmo capítulo, Paulo vai falar sobre a diversidade de dons, Paulo vai falar sobre a importância de cada irmão, de cada dom na constituição do corpo de Cristo. Então, a gente deve entender, né, isso é algo que a gente sempre fala, que cada irmão tem um propósito na sua comunidade de fé, que cada irmão ele está lá com um propósito. E qual é o objetivo disso? É para que o corpo ele atinja o seu potencial máximo. A Bíblia compara cada irmão e sua função, né, com um órgão de um corpo humano. E esses órgãos ajustados formam um corpo com um funcionamento adequado. Isso é lógico, se a gente tem um corpo e uma parte desse corpo não funciona da melhor forma, se essa parte desse corpo não existe, ou está quebrado, está com defeito, está doente, esse corpo vai ser um corpo deficiente, né? E por mais que ele consiga alcançar o objetivo, vai alcançar de forma penosa, vai ser um corpo que vai ter mais dificuldade para alcançar os seus objetivos. Então, irmãos, uma coisa fundamental na unidade da igreja, né? Cada irmão tem uma responsabilidade. Eu estou falando de forma local, mas também, claro, que isso se estende não só para a nossa comunidade de fé, mas é importante a gente entender que cada irmão tem um objetivo ali na sua comunidade de fé. Cada irmão que está lá, ele recebeu um dom quando ele recebeu o Espírito Santo. E esse dom que ele recebeu não é para ser guardado, encaixotar, esconder, enterrar esse dom. Não, irmão. Esse dom que você recebeu quando você recebeu o Espírito Santo é para ser usado na igreja, para edificar o corpo de Cristo, para que a gente possa alcançar, né, os propósitos de Cristo que Ele tem planejado para a nossa igreja. Então, quando a gente não usa, quando a gente esconde os nossos dons, quando a gente tem preguiça, né, de fazer o que é para fazer, a gente está atrapalhando, né, a gente está atrapalhando, né, o propósito da igreja. Então, unidade também tem esse sentido, né, de cada irmão entender qual é o seu papel na igreja, cada irmão entender, conhecer qual é o seu dom e usar o seu dom na edificação do corpo de Cristo. Quando o irmão sabe que tem um dom ou não sabe,
quando a igreja tem uma deficiência, né, a igreja toda sente, né? Imagina só um corpo que não tem olho, esse corpo vai ter dificuldade para caminhar, vai caminhar a passos lentos. Imagina um corpo que tem um pulmão doente, né? Uma igreja asmática, ela vai ter dificuldade de correr, vai ter dificuldade de respirar. Imagina uma igreja que não tenha pernas, né? Como essa igreja vai se locomover? Como essa igreja vai caminhar? Imagina, irmãos. E às vezes também tem outra coisa interessante. A gente pensa que o nosso papel na igreja não é importante. Eu sou um fio de cabelo nesse corpo. E tudo para Deus é importante. Até se você é um fio de cabelo, né? Eu estou fazendo uma comparação bem grosseira, mas até se você é um fio de cabelo, você é parte fundamental no corpo de Cristo. Existem coisas no nosso organismo que a gente não vê. Realmente existem várias enzimas que fazem parte da nossa fisiologia, que fazem parte do funcionamento do metabolismo do nosso corpo. A gente não sabe, né? Assim também existem vários irmãos na igreja que fazem aquele trabalho de formiguinha que ninguém sabe, que ninguém vê o que aquele irmão está fazendo, mas ele é fundamental. Então, irmão, você é importante no que você faz para Deus. Você é importante para que o funcionamento da igreja aconteça e para que a gente possa atingir o potencial máximo da nossa igreja. Então, a gente pode perceber aí que a unidade traz esses dois aspectos, né? O primeiro aspecto de a gente tentar não brigar, né? Vamos dizer assim, a gente tentar viver de forma pacífica na igreja, mesmo nós tendo culturas, ideias diferentes, a gente caminhar numa mesma direção, mas também a unidade da igreja, ela traz esse ensinamento sobre a responsabilidade que cada um tem, né? O papel que cada crente em Cristo Jesus, que recebeu o Espírito Santo, que recebeu os dons espirituais, tem, e a responsabilidade de engrenar junto com os outros irmãos para que o corpo funcione e a gente possa atingir o nosso potencial máximo como igreja. Irmãos, e para finalizar esse momento que nós tivemos falando sobre unidade, quero deixar uma reflexão e um desafio ao mesmo tempo, primeiramente para mim e depois para os irmãos. E assim, o desafio em forma de reflexão é: eu tenho exercido a humildade, a mansidão e a paciência? Pensa aí, irmão. Eu tenho exercido a humildade, a mansidão e a paciência? 2. Eu tenho promovido a paz na minha igreja? Eu tenho procurado diligentemente promover a paz? Ou eu sou sempre aquela pessoa que quer causar ou instigar as discussões, as brigas dentro da nossa comunidade de fé? A outra pergunta: qual é o meu dom? Qual é o seu dom, irmão? Qual é o seu dom espiritual? Aquele que quando você recebeu Jesus Cristo, o Espírito Santo te deu como presente para a edificação do corpo de Cristo. E a última pergunta é: como eu tenho usado o meu dom na edificação do corpo de Cristo? Qual é o seu dom e como você tem usado esse dom na edificação do corpo de Cristo? Irmãos, pensem nisso, que Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos, como igreja, crescer a cada dia e que nesse momento de isolamento social a gente possa estar aprendendo mais sobre
unidade. Claro que todos nós estamos com muita vontade de nos vermos pessoalmente, a gente celebrar as nossas reuniões juntos. Eu creio, estou orando, né? Muitos irmãos estão orando por nossa igreja, para que depois dessa crise a gente volte mais forte, que a gente volte mais unido, para que nós possamos alcançar o nosso potencial máximo como igreja. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.